1 Timóteo 6, a partir do versículo 3. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim, olha: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações e suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor ilumine o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra. Deus, nos ajude a entender, nos ajude a verdadeiramente, Senhor, compreender a palavra. Porque quando nós compreendemos verdadeiramente a Tua palavra, Senhor, ela gera transformação no nosso interior. Verdadeiramente, Senhor, é isso que nós queremos. Compreender a palavra. Nós queremos ser transformados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Por isso, te pedimos mais uma vez, ilumina o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nós temos o desafio, irmãos, de tentar compreender a palavra, entendeu? E principalmente tentar compreender o ensino bíblico a respeito da questão financeira. Eu já disse a vocês, esse é um tema muito prolífico. Você vai encontrar, irmãos, a Bíblia fala demais dessa questão financeira. A grande questão nossa é compreender isso, não com essa perspectiva que nós acompanhamos pelos pregadores famosos, entendeu? Que estão nas mídias sociais, nos canais de televisão, mas compreender isso, querido, com uma visão bíblica, 100% bíblica, sem forçar a interpretação, sem forçar a palavra a dizer uma coisa que ela não quer dizer, mas ter esse entendimento equilibrado da palavra de Deus. Por isso que a gente vem trabalhando esse tema com vocês, tá? Nós vamos encerrar essa série com essa ministração de hoje, talvez essa da semana que vem, aí nós mudamos. Mas eu queria trazer essa compreensão. Depois, trabalhando esse tema com vocês, tá? Nós vamos encerrar essa... Vocês sabem, irmãos, que o dinheiro ele sempre foi, né? E ele sempre vai continuar sendo apresentado como a principal fonte de felicidade do ser humano. É uma coisa quase que é comum, na verdade, as pessoas pensarem que pelo simples fato de ter dinheiro, elas podem alcançar a felicidade. A questão é, né? Por que as pessoas amam tanto o dinheiro, irmãos? Eu apresento duas razões a vocês. Primeiro, é porque elas pensam que se tiverem dinheiro, poderão comprar muitas coisas e exercer influência sobre outras pessoas. Aí a pergunta é, mas será que a posse de bens materiais e a influência sobre outras pessoas nos garantirão felicidade? Sabe o que me vem à mente? Esses famosos que não conseguem ter paz porque não podem ir à padaria, à farmácia comprar um remédio sem ser importunado por um fã, entendeu?
Às vezes a gente pensa que esse fato de ser conhecido por muita gente, né, torna a gente feliz. Na verdade, para muitas pessoas, isso é uma fonte de tristeza, de amargura profunda, tá? Então, as pessoas pensam que o dinheiro realmente traz felicidade porque eles pensam assim, bom, com dinheiro eu posso comprar quase tudo que eu quero e com isso eu posso influenciar muitas pessoas. Esse é um pensamento, irmãos, comum, na verdade. Eu diria que boa parte da população vive para isso, no intuito, no afã de ter muito dinheiro para poder fazer aquilo que entende e talvez ser influência de alguém. A pergunta que a gente faz é exatamente essa, né? Mas será que a posse de bens, né, e a influência sobre outras pessoas, elas nos garantem felicidade? E a segunda razão pela qual as pessoas amam tanto dinheiro, querido, é porque elas pensam que se tiverem dinheiro, elas se sentirão seguras. No intuito, sabe, uma das lições mais trágicas da pandemia é perceber que o dinheiro pode até ajudar, irmãos, mas muita gente rica e famosa tem morrido de Covid. É verdade. Se você está aqui no interior, entendeu? E adoece e vai para um Augustinópolis da vida, o hospital não tem os requisitos, né, e talvez nem os profissionais suficientes, necessários para te dar um bom atendimento. Se você tem dinheiro, você pode muito bem ir, Imperatriz, pega um avião, vai para São Paulo, para um grande centro. Isso pode ajudar. Só que isso apenas ajuda, irmãos. Isso não quer dizer que o fato de você ter dinheiro vai te manter vivo. Se fosse assim, tantos ricos e pessoas famosas não teriam morrido com Covid, entende? Essa ideia de que o dinheiro pode nos fazer sentir seguro, irmãos, é uma ilusão. Eu fiquei sabendo hoje de um casal amigo meu, da minha esposa, que tentaram roubar, tentaram matá-los na porta da casa, chegando em casa. Então, às vezes o dinheiro pode ser uma fonte de insegurança muito grande, entende? Porque você se sente inseguro, porque pode ser ameaçado, é ameaçado muitas vezes. Então, aqui nós temos, querido, eu diria que dois grandes mitos a respeito do dinheiro. O dinheiro pode trazer felicidade e o dinheiro pode oferecer segurança. Eu queria trabalhar um pouco isso com vocês, irmãos, porque eu julgo ser essa uma palavra muito importante para nós. Uma palavra que nos trará equilíbrio para a nossa vida financeira, entendeu? O primeiro que eu quero tratar é o mito de que o dinheiro traz felicidade, irmãos. Olha, deixa eu fazer logo aqui uma aspa bem grande e te dizer uma coisa. Ter dinheiro é bom, querido. Se uma pessoa que disser que ter dinheiro não é bom, ou ela nunca teve dinheiro de verdade, entendeu? Ou ela não está sabendo usufruir do dinheiro. O dinheiro pode proporcionar coisas, irmãos, boas para nós, sabe? Pode proporcionar uma saúde de qualidade, pode proporcionar uma educação de qualidade para os nossos filhos, pode proporcionar consolo a nós, pode proporcionar, querido, um ambiente gostoso para você cultuar o Senhor, entendeu? Imagine você num ambiente com isso aqui, sem ar-condicionado, sem ventilador. Imagina o calor que não seria isso aqui, irmãos, entende? Então, o dinheiro é algo extremamente útil, pode promover lazer à família, né? Pega os filhos, vai para uma praia, passar o final de semana. O dinheiro é bom, querido. O dinheiro é algo que traz, sim, a nós uma certa alegria, tá? Uma certa alegria. O drama aqui e o mito aqui é de que o dinheiro por si só ele pode trazer felicidade. E eu quero dizer a vocês que isso não é uma verdade absoluta, entendeu? Algumas pessoas pensam assim, olha, se eu tivesse a minha própria casa, né? Se eu trabalhasse na empresa que eu gosto, se tivesse o carro dos meus sonhos, eu seria feliz. Essas pessoas pensam, querido, que a felicidade ela está nas coisas. Elas pensam que a felicidade está no ter, entende? E por causa disso, e quem pensa dessa forma, elas só se preocupam com as coisas terrenas. E elas correm atrás disso o tempo todo. Se essa teoria, irmãos... podem ir à padaria, à farmácia, comprar... Então seria correto dizer que os ricos seriam felizes e os pobres infelizes. Alguém concorda com isso aqui? Eu digo a vocês, eu conheço pessoas ricas que têm muito dinheiro e que não são felizes. Trabalhei para gente assim.
Pessoas que, vez ou outra, estavam levando para dentro da sua casa gente que faz trabalho, se mexe com macumbaria, com bruxaria, com espiritismo, entendeu? Para tentar um pouco de paz para o coração. Porque, a despeito do dinheiro que tem, elas não têm paz e elas não têm alegria no coração. Então, é uma ilusão, irmãos. Veja, em nenhum instante, mesmo que você entenda, eu não vou defender em nenhum momento, querido, que ter dinheiro não é bom. Eu seria um hipócrita, tá? Dizer que isso é verdade. Ter dinheiro é bom. Eu posso enumerar aqui um monte de motivos porque ter dinheiro é bom. Agora, o que eu estou defendendo é que é um mito acreditar que o dinheiro por si só pode proporcionar alegria, felicidade ao ser humano. Quem é da igreja, está estudando ou já passou por isso recentemente na célula, nós estamos estudando que a única fonte de alegria que realmente pode gerar no coração humano uma alegria que independe das circunstâncias é Cristo, entende? Porque esse dinheiro pode proporcionar um pouco de alegria quando ele desaparece, e você vai perceber na Bíblia, querido, que isso é uma possibilidade muito próximo de nós, entendeu? Então eu me torno infeliz. Eu diria que essa alegria que o dinheiro pode proporcionar a nós é uma alegria passageira, é uma alegria efêmera, entende? Ela não dura como dura a alegria daqueles que conhecem a Cristo verdadeiramente, daqueles que são alcançados pelo Senhor e daqueles que desfrutam, queridos, de uma vida de comunhão com Deus. Essa alegria em Cristo, ela não pode ser roubada pelas circunstâncias. Qualquer outra alegria, irmãos, as circunstâncias ou pessoas ao nosso redor têm o potencial, têm o poder de tirá-las de nós, entende? Então vamos continuar aqui. Olha, quando ter, querido, é a condição para se alcançar a felicidade, a frustração é a principal consequência, pois o ser humano ele é insaciável. Nós não nos contentamos com aquilo que nós temos. E essa é uma característica do ser humano. Ele não se contenta. Imagine uma pessoa, querido, que ela conseguiu seu primeiro trabalho, orou, buscou o Senhor, fez campanha, jejum e tudo mais, subiu um monte, fez tudo que... Aí arrumou um emprego e ela está feliz da vida. O primeiro salário dela... Gente, quem nunca trabalhou, que pega o seu primeiro salário, eu lembro da sensação, irmãos. É lógico, naquela época, né? Mas você pega, mil e quanto o salário hoje? Quem sabe o valor de salário? 1.200 e 12. Imagine, você nunca teve um emprego e de repente você está na mão com R$1.000. Irmão, como diz um bom buritiense, você vai brojar, beleza, não vai? R$1.000 no bolso, irmão. Tá? Só que isso, querido, em pouquíssimo tempo, você vai estar se lamentando, reclamando, murmurando, porque R$1.000 não serve mais. E se você conseguir um aumento de 100% no seu salário, você vai ficar feliz. Mas, se você sentir a falta do som, me avisa, porque... Mas, essa alegria também dura pouco, porque a gente vai querer mais e mais. E não importa quanto a gente ganha, nós vamos querer mais, porque isso caracteriza o ser humano, irmãos. Vamos ver o que a palavra tem a dizer a respeito desse mito, querido, tá bom? O apóstolo Paulo diz, querido, que a piedade com o contentamento e não o dinheiro é grande fonte de lucro. Está em 1 Timóteo 6,5, né? De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Contentamento aqui, irmãos, eu chamaria isso de alegria espiritual, entendeu? Alegria que independe de circunstâncias, alegria que não depende de pessoas nem de circunstâncias, mas que depende da nossa relação com o Senhor. Em 1 Timóteo 6, do 5 ao 10, nós já lemos, mas olha só, irmãos, olha esse texto, querido. Esse texto aqui, ele vem, não é
uma Bíblia, é uma paráfrase da Bíblia, entendeu? É uma releitura que alguém faz da Bíblia com as suas próprias palavras. Então, olha só, eu li no começo uma tradução, que é agora eu vou ler uma paráfrase, do 5 ao 10. Olha, eles pensam que a religião é um meio de conseguir lucro rápido. Deixa eu fazer uma pausa bem aqui, irmãos. Muitas pessoas acreditam realmente que a religião é um meio de se ter ganho fácil. Isso é tão constrangedor, querido, que quando nós viemos aqui para o Buriti, nós chegamos aqui em 2010, no começo do ano, e no final do ano, nós compramos um carro, um Siena usado, de 2008. E aí eu estava dirigindo o Siena contente lá em Imperatriz, né? Usado, mas era o primeiro carro, feliz da vida. Eu estou lá no posto abastecendo o carro e eu encontro uma ex-patroa minha. Ela me viu sempre andar de bicicleta e de moto, né? Aí ela me viu de carro, eu estava abastecendo o carro. E ela, Edilson, tudo bem, tudo bem. Ela olhou logo pro carro, né? Como é que tá as coisas? Eu digo, não, tá bem. Tá fazendo o que da vida? Ah, irmãos. E para eu dizer que era pastor? Porque se eu dissesse que era pastor, ela estava de olho no carro, entendeu? Rapaz, ser pastor é bom, né? Porque é ruim, irmãos, isso, sabia? É ruim. O que as pessoas não sabem, querido, é que eu posso falar de mim, mas posso falar de amigos meus também, que eu fiquei 8, 10 meses trabalhando na igreja sem um salário, sendo sustentado pela esposa. É que quando começou a entrar o meu salário, irmãos, meu salário era R$100, R$200, R$300. Com 4 anos pastoreando, eu ganhava R$800, às vezes R$1.000. Quando dava R$1.000, eu estava festejando já, entendeu? Era 400, 500, 600, porque entrava, a gente pagava as contas, né? A igreja vai crescendo, a gente vai investindo, e aí pagava as contas. Muitas vezes eu pagava as contas, o Alex e a Bianca foram tesoureiros da igreja. Pagava as contas e não ficava nada, eu ficava chupando dedo, entendeu? Sem salário. Mas as pessoas não querem saber disso, não. Ela não quer saber se foi a esposa que comprou o carro, porque é professora do Estado, entendeu? E que financiou em 60 vezes. Não quer saber de nada disso. Olha para você e pensa, realmente a religião é uma fonte de lucro fácil. Então, olha Paulo dizendo, eles pensam que a religião é um meio de conseguir lucro rápido. Uma vida consagrada traz lucro. Mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Considerando então que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada, se temos pão na mesa e sapato nos pés, é o bastante. Mas o líder que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Essa é uma paráfrase de Eugene Peterson a respeito de 1 Timóteo 6, do 5 ao 10, irmãos. Essa ilusão, querido, de que o dinheiro pode nos proporcionar tudo aquilo que nós queremos. Irmãos, o dinheiro não produz contentamento, querido. Eu vou tentar refazer. Na verdade, não vou refazer. Eu vou só corrigir isso aqui um pouco. Quando eu falo contentamento, e a palavra que Paulo usa para descrever contentamento é uma palavra grega chamada autarqueia, que significa autossuficiência. Esse termo, querido, ele é ilustrado por Paulo em Filipenses 4:11, quando Paulo diz assim, olha, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se você ler o texto, ele vai dizer, olha, eu sei estar na bonança, mas também sei estar no meio da escassez. Tendo muito ou pouco, eu sou contente em Cristo, eu estou contente em Cristo. Então, esse contentamento que Cristo produz no coração, o dinheiro não pode produzir, irmãos. Porque o contentamento produzido no nosso coração pelo dinheiro, na ausência dele,
esse contentamento vai... Ou, tipo assim, quando o dinheiro desaparece, o contentamento desaparece junto com o dinheiro. Vocês entendem o que eu estou colocando para vocês? O dinheiro produz alegria? Produz. Só que da mesma forma que ele produz alegria, porque você tem, quando você não tem, essa alegria desaparece, porque a alegria foi causada pelo dinheiro. Em Cristo, querido, essa autossuficiência que é gerada do nosso coração pela nossa relação com o Senhor, as circunstâncias não podem tocá-la. As circunstâncias não podem roubar do meu coração esse contentamento. O contentamento aqui, irmãos, significa uma suficiência interior que nos mantém em paz, apesar das circunstâncias exteriores. Independe de circunstância, independe de provas, de lutas. É por isso que você vai ver Paulo preso. Isso nós estamos estudando em Filipenses. Paulo está preso, aguardando uma sentença do imperador que poderia ser de morte. Mas ele está lá, feliz da vida, irmãos. A prisão, entendeu? O ser algemado a um soldado, o ser criticado pelos próprios cristãos de Roma, nada disso rouba a alegria daquele homem. Por quê? Porque a alegria dele, o contentamento dele, não depende das circunstâncias ao seu redor. A alegria dele depende da sua relação com Deus. Como está tudo bem entre ele e Deus, então não há problema. Eu posso citar um outro exemplo, querido, do que eu estou falando aqui. Paulo em Filipos, pregando o evangelho em Filipos. Eu gosto muito desse exemplo aqui. Ele expulsa o demônio de uma menina que adivinhava. Por causa disso, os donos dela movem a cidade, os líderes da cidade, prendem Paulo, levam Paulo em praça pública. Ali eles vão despir Paulo, vão tirar a sua roupa. Ele vai ser açoitado com varas, depois lançado numa prisão, irmãos. Uma prisão. Imagine, o cara apanhou, feito um condenado publicamente, nu, pelado, diante das pessoas. Agora ele está numa prisão fétida, úmida, debaixo do solo, algemado, pés e mãos ali. Mas sabe o que acontece com esse homem, querido? Depois da meia-noite, ele e o seu parceiro, que eu nunca lembro quem é, se é Silas, se é Barnabé, eu nunca lembro quem é o parceiro. Eles começam a orar e a adorar a Deus. Irmãos, explica para mim, por favor, como é que um homem, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, ele é pego, envergonhado publicamente, porque tiraram a sua roupa, envergonhado duplamente, porque não só tiraram a roupa, mas pelado, deram uma surra nele em praça pública, depois o lançam na prisão, o algemam na prisão, e esse homem pode ainda abrir a boca e adorar a Deus. Como é que a psicologia explica um negócio desse, irmãos? Como é que Freud explica um negócio desse? Não há explicação, querido. A única explicação é a bíblica. Ele é uma pessoa contente. Ele tem a verdadeira felicidade, habita o seu coração. Essa felicidade não depende de circunstâncias. Não depende de fatos, não depende de nada, querido. A dependência dessa alegria é a sua relação com Deus. É a sua relação com Deus. Um homem chamado Glenn Gould, ele diz o seguinte, que o contentamento ocorre quando todos os nossos desejos e caprichos são satisfeitos. Não ocorre quando todos os nossos desejos e caprichos são satisfeitos, mas quando restringimos nossos desejos às coisas essenciais. Olha que coisa, irmão, contrastante, né, isso aqui. Escute isso novamente. O contentamento, ele não ocorre quando todos os nossos desejos e caprichos são satisfeitos. Mas o verdadeiro contentamento ocorre quando restringimos nossos desejos às coisas essenciais. Você não depende de muita coisa para ser contente. Se você tem o necessário, você está contente. É o que esse homem está dizendo, querido. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele usa 3 argumentos para refutar
essa ideia de que o mito de que o dinheiro ele pode trazer felicidade? 3 argumentos. Talvez a gente fique só nisso por causa do horário. O primeiro deles é: você está destinado à eternidade e o dinheiro é apenas temporal. É por isso que o dinheiro não pode gerar felicidade, contentamento no nosso coração. Por quê? Porque você está destinado à eternidade e o dinheiro é apenas temporal. 1 Timóteo 6, 7, escute isso. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar daqui, irmãos. Nas palavras de Jó, nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei. Entendeu? Não há nada, querido. Nada. Nós não nascemos, irmãos, apenas para esta vida. Nós somos destinados à eternidade. A morte, ela não é o fim da linha. E como eu gostaria que nós crescêssemos nisso, irmãos. Como nossa vida seria diferente se nós não perdêssemos de forma alguma a perspectiva da eternidade, querido. O mundo não é o meu lugar de fato. Aqui não é a minha casa de fato. Isso aqui é temporário, isso aqui é passageiro, entendeu? Eu não sou desse mundo, eu sou cidadão de um outro reino, de um outro mundo, irmãos. E é para esse mundo que nós vamos, é para lá que nós vamos. O dinheiro, então, querido, ele tem vida curta, entendeu? Ele não dura para sempre. Ele está fadado a se extinguir. O dinheiro não pode cruzar conosco a fronteira do túmulo, irmãos. Eu tenho uma citação aqui que eu não lembro quem foi que fez, mas olha só. Alguém perguntou para John Rockefeller, né? Um dos primeiros bilionários do mundo. Quando ele morreu, perguntaram para o seu contador: quanto o doutor John Rockefeller deixou? E o contador disse: ele deixou tudo, não levou um centavo. Pensa numa verdade simples, né? Não leva, irmãos. Não adianta. É por isso que a Bíblia nos aconselha, irmãos, a não trabalhar pelas coisas que perecem. Não trabalhar pelas coisas que perecem. Porque tudo que a gente produz aqui vai ficar. Tudo que a gente produz aqui é perecível, entendeu? Paulo chega a dizer: olha, pense nas coisas do alto, entendeu? Que a cabeça, que o foco da tua existência não seja as coisas desse mundo. Não é que a gente vai viver como um ermitão, não é que a gente vai viver como um fanático. Não é isso, irmãos. Mas é viver, querido, sem perder a essência da vida cristã. É viver o cristianismo sabendo que o que nos aguarda, de fato, não está nesse mundo. É o primeiro argumento, Paulo. O segundo argumento, irmão: você não precisa de riqueza para ser feliz agora. Paulo diz em 1 Timóteo 6,8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Nossas necessidades básicas, queridos, são facilmente supridas. João Calvino, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: olha, quando menciona alimento e abrigo, Paulo exclui aqui os luxos e o excesso de abundância. Tudo isso passa a ser supérfluo. Aí ele diz mais: a felicidade, ela não está no ter, mas no ser. A felicidade sempre provém do nosso relacionamento com Deus e com o próximo e com nós mesmos, e jamais da posse de bens materiais. Na verdade, querido, quando a gente pensa em felicidade, olha, seria interessante eu trazer o conceito do que é felicidade, né? Porque às vezes a gente pensa, há um tipo de felicidade, irmãos, a gente tem falado muito disso nas células, há um tipo de alegria que é provida pelas circunstâncias, que é provida pelas pessoas ao nosso redor, que é provida muitas vezes por um celular. Você está em casa, está meio que triste, você pega o seu celular, abre um YouTube desse da vida, um canal desse de humor, e você vai rir, se alegrar. Só que aquela alegria produzida por essas coisas, ela só dura enquanto você está ali olhando. Quando você larga o celular, você voltou para o mesmo marasmo de antes. Eu quero que você entenda que eu não estou falando de felicidade, querido, nesse sentido passageiro, nesse sentido efêmero, entendeu?
Eu falo de felicidade que vai além das circunstâncias. A felicidade que nos é prometida por Deus, por meio da nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Olha, Hebreus 13, versículo 5, está escrito assim, olha: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O que o autor está dizendo, querido? Contente-se com o que você tem. Por quê? Porque Deus está contigo. Só por isso. Não reclame, não murmure, não viva a vida se queixando daquilo que você não tem, porque você tem o bem mais precioso que o ser humano pode ter na terra. Qual é? A promessa de que Deus nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Então, se você tem essa certeza no coração de que o Senhor está contigo, independente das circunstâncias, viva uma vida contente. É lógico, irmãos, é preciso ser muito crente para isso, entendeu? Eu temo muitas vezes que a nossa falta de espiritualidade faça de nós pessoas murmuradoras, que vivem reclamando, se lamentando por aquilo que não tem e nunca contente por aquilo que tem. Quer um texto mais tremendo ainda? Filipenses 4, agora eu vou ler ele na íntegra. Olha, a partir do versículo 11. Não estou dizendo isto porque estava precisando, pois aprendi a viver alegremente, ou contente, ou feliz, tanto faz. Aprendi a viver alegremente, tenha muito ou pouco. Sei viver com quase nada. Essa expressão aqui, querido, essa tradução, ela é boa, mas ela é deficiente. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu sei viver na escassez mais absurda que você possa imaginar, entende? Sei viver com quase nada ou tendo tudo. Assim, ou na abundância, ou na escassez mais absurda que você possa imaginar, eu aprendi a viver. Já aprendi o segredo para viver contente em toda e qualquer circunstância. Quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. E qual é o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é o seguinte: por causa de Cristo que habita o meu coração, eu posso até mesmo passar fome. Se você ler as cartas de Paulo, você vai perceber isso. Quando ele está escrevendo para Coríntios, 2 Coríntios, ele diz: olha, eu cheguei a passar fome quando eu estava pregando o evangelho a vocês, até que eu recebi a ajuda da Macedônia. Então está aqui um homem, querido, que conhece de perto a escassez, que conhece de perto o sofrimento, a dor da rejeição, porque era um judeu e foi rejeitado pelo seu próprio povo por causa de Cristo, entende? Um homem que foi apedrejado, um homem que foi dado como morto, um homem que sofreu tantas vezes, ele foi preso pelos judeus, açoitaram ele, os gentios açoitaram ele, colocado em prisão, mas, irmãos, nada disso abalava a fé, nada disso abalava a alegria no coração de Paulo. Por quê, querido? Porque ele conhecia Cristo verdadeiramente. Esse é o desafio, irmãos. Esse é o nosso grande desafio como homens e mulheres de Deus. Experimentar dessa relação com Cristo, onde as circunstâncias não têm o poder de me causar sofrimento. Não é fazer sofrer, mas de roubar de mim a alegria, o prazer de servir a Deus. Queridos, eu não sei pronunciar o nome, mas um camarada chamado Henry David Thoreau, ele diz o seguinte: a riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver. Ouça mais uma vez, querido.
A riqueza de um homem não é naquilo que ele tem, não é o que ele possui. A riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver. Dito de outra maneira, para ficar mais compreensível, quanto menos você precisa para viver, mais rico você é. É um conceito diferente, né? Rico não é ter tudo o que eu quero. Ser rico é contentar-me com o pouco que eu tenho. Isso é viver a vida por uma perspectiva cristã, queridos. É viver a vida de maneira que o nosso andar nesse mundo, o nosso procedimento nesse mundo agrade o coração de Deus. Queridos, deixa eu dizer algo a vocês. A gente precisa pararmos de reclamar com Deus. Alguém uma vez disse que quando nós reclamamos demais com Deus, nós estamos dizendo para Deus que Ele não sabe o que faz da nossa vida. Eu estou dizendo, o Senhor não sabe administrar minha vida. Se o Senhor me deixasse administrar, eu faria melhor. Entende? Por isso a reclamação demais. Por isso o murmurar demais. É como se eu estivesse atestando que Deus não sabe o que eu preciso, do que eu necessito, irmãos. E há muita gente assim, talvez não se dê conta, mas há muita gente que age dessa maneira. O terceiro argumento aqui, querido, é o desejo de riqueza, ele pode destruir você. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele segue dizendo, algumas pessoas, por cobiçarem ou por se entregarem a esse amor ao dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Que fique bem claro, querido, dinheiro não é problema, nunca foi. Dinheiro é solução. A Bíblia não condena quem tem muito dinheiro. Se você pegar o Velho Testamento e até mesmo o Novo, você vai encontrar muitas pessoas ricas. Pensem em Abraão, um homem riquíssimo. Pensem em Isaac, em Jacó, em Davi, em Salomão, em tantos outros grandes homens de Deus que eram ricos, querido. E a riqueza nunca interferiu na relação deles com Deus. O problema não é ter dinheiro, irmãos. O problema é você amar o dinheiro, é você cobiçar o dinheiro, é desejar ardentemente o dinheiro, irmãos. Esse é o problema. Paulo aqui, querido, ele não está fazendo aqui uma apologia à pobreza, entendeu? Ele está combatendo a avareza, é bem diferente. A palavra aqui, irmãos, essa ideia de que a cobiça aqui, o desejo por mais, querer mais, a palavra que ele usa aqui, no grego, é uma palavra chamada pleonexia. Pleo significa ter e nexia é mais. Literalmente significa ter mais, o desejo de ter mais, né? O querer mais. A busca desenfreada da riqueza, irmãos, produz efeitos desastrosos na alma do ser humano, irmãos. Quantos homens, querido, não abrem mão da família, abrem mão da vida com Deus, porque querem mais, querem amigalhar mais, querem juntar mais, entendeu? Ele não se contenta mais em trabalhar o período normal que se trabalha, ele trabalha de segunda a segunda, de domingo a domingo, ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para nada, irmãos. O negócio dele é trabalhar e ganhar dinheiro, e ele nunca está contente com o que tem, entendeu? Nunca está contente. Irmãos, esse é o drama do ser humano, né? Você está andando aqui num carro velhinho, caindo nos pedaços, teu sonho é um carro melhor. Não precisa nem ser novo, não, basta ser um carro melhor do que o teu. Aí você realiza o sonho. E quando você está num carro melhor, aí você começa... Existe um videozinho, irmão, se a gente tivesse... Eu vou comprar uma tela para a gente colocar bem aqui, porque existe um videozinho, não sei se vocês já viram, o cara está de bicicleta, parece... Aí aparece um de moto e ele começa a desejar moto. O da moto, aí depois chega um de carro, o que está na moto começa a desejar o carro. E aí fica nessa sequência. Aquilo caracteriza o ser humano, irmãos, né? Eu tenho dificuldade de dizer que isso caracteriza até o cristão, né? Mas
pela experiência, a gente pode afirmar que muitos cristãos são assim também. Ânsia de ter mais. Eu quero mais, eu preciso de mais. Então, se eu estou trabalhando 40 horas por semana e aquilo que eu estou produzindo não é suficiente, eu vou trabalhar 50 horas. Se não é suficiente, eu vou trabalhar 60 horas. Daqui a pouco ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para a igreja, ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para mais nada, irmãos. No final das contas, uma pessoa assim, querido, adoece, morre e deixa o que ele produziu para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Vamos trabalhar um pouquinho os perigos, irmãos. Quais são os perigos produzidos pelo amor ao dinheiro? Veja, eu disse que é um mito acreditar que o dinheiro produz felicidade, e eu citei aqui basicamente 4 argumentos de Paulo para combater isso. Agora, eu quero tratar com vocês dos perigos produzidos pelo amor ao dinheiro. E o primeiro dele, querido, é que o dinheiro conduz o ser humano à tentação. O desejo pela riqueza conduz as pessoas à tentação. Que tentação? Vamos olhar isso aqui, querido. Eu queria te mostrar essa tentação à luz de 2 mandamentos bíblicos. 2 mandamentos, os mais importantes que há, na verdade. Tá? Minha tentativa aqui é tentar te mostrar que o dinheiro leva as pessoas à tentação. Mateus 22, do 37 até o 40, está escrito assim, olha. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Aí ele diz assim, versículo 40, destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Aqui, alguém chega para Jesus, tentando provar Jesus, e pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o mandamento mais importante da lei? Ele responde, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E, mesmo que ele não tenha respondido, não tenha perguntado, o Senhor responde. O segundo, né? Semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja só, querido, quando uma pessoa deseja ser rico, esse sentimento de quero mais, eu quero mais, eu quero mais, esse desejo o domina e o controla. O dinheiro torna-se Senhor e Deus dessa pessoa. Então ele passa a buscar isso mais do que a Deus e a procurar a sua felicidade mais do que o bem do seu próximo. Percebe? Se eu fui assaltado por essa cobiça, né, por esse desejo de mais e mais e mais, o que eu faço? Eu vou buscar isso, irmãos, eu vou tentar saciar esse desejo, entende? Quando eu faço isso, querido, o dinheiro se torna o meu Deus. Nós lemos lá em Mateus 6 que não é possível servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a Mamon. É uma entidade, né, ligada a essa questão financeira. A Deus é Mamon, não dá para servir os dois. Ou você serve a Deus, obedece a Deus, anda de acordo com a vontade de Deus, ou você, atraído pela ganância, você é levado a servir o dinheiro. E você se dedica única e exclusivamente a isso, a essa busca. Então você deixa de servir ao Deus verdadeiro e passa a servir ao Deus dinheiro. Nessa busca, querido, ela é um tipo de busca, irmãos, que não leva em consideração nem a Deus, nem ao próximo. E com isso, querido, dessa maneira, o amor ao dinheiro leva o homem a violar os 2 dos principais mandamentos da lei de Deus, que é amar a Deus e o próximo. Vocês entenderam isso aqui? É nesse sentido que o primeiro perigo aqui, querido, com relação ao amor ao dinheiro, é que ele conduz à tentação, a ponto de a pessoa deixar de lado a sua relação com Deus e a ponto dessa pessoa deixar de lado até mesmo o seu próximo. Muitas vezes esse próximo é a esposa e os filhos, porque ele está buscando mais, está querendo mais, está correndo atrás de ter mais, irmãos. O segundo perigo aqui, querido, do amor ao dinheiro, é que ele coloca laços e ciladas no seu caminho. O amor ao dinheiro
constitui-se numa armadilha para a sua vida. As riquezas, irmãos, são uma armadilha, pois conduz à escravidão e não à liberdade. Em vez de saciar, as riquezas produzem outras concupiscências e desejos que devem ser satisfeitos. Que armadilhas são essas, irmãos? A Bíblia responde isso, irmãos. Eclesiastes 5:10 diz assim, olha, escute isso, querido. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com os seus rendimentos. Por quê, querido? Porque ele quer mais. Ele quer mais. Às vezes eu fico me perguntando, irmãos, como que pode, olha, um político, um deputado federais aí, um senador, o teto deles é 33 mil, parece que aumentaram agora, 33 mil reais. Esses homens têm tantos penduricalhos, auxílios, auxílio paletó, auxílio viagem, plano de saúde ilimitado para ele e para os filhos, para a família toda, entendeu? E esses caras, querido, é uma ganância por dinheiro tão grande. Quem não lembra aqui do Petrolão, né? Desses escândalos financeiros, onde o cara que está lá no poder está comprando os deputados. E eu lembro uma vez, um pastor amigo meu foi para uma conferência em Brasília, e lá em Brasília, se eu não me engano, o cara que estava na época dando testemunho era o Lamartine Pozzella. Ele é ligado ele era, não sei se é, ligado a Valnice Milhomem, e ele estava dando um testemunho de que chegaram lá no gabinete dele. Irmãos, isso tem mais ou menos aí por baixo, isso tem uns 20 anos, Chegaram no gabinete dele com uma maleta com 100 mil reais para ele votar favorável a um projeto. 20 anos atrás. 100 mil reais para ele votar num projeto lá favorável do governo. Aí, o cara até diz assim, olha, usa esse dinheiro para abençoar a igreja. Aí ele liga, eu não sei se é ele, gente. Na minha cabeça era ele, eu não sei. Mas era alguém ligado a Valnice Milhomem. Aí o deputado liga para Valnice Milhomem e conta a situação. Ela disse, repreende, em nome de Jesus, manda sair daí. Não aceita dinheiro, porque nós não queremos, esse dinheiro não vai ser útil para nós. O Petrolão é exatamente isso, irmãos. O Mensalão é exatamente isso. Eram deputados sustentados pelo governo federal, presidente da República, para que aqueles deputados votassem favorável às ideias, aos projetos dele. Eles queriam permanecer no poder. Eu pergunto a você, um cara que ganha, irmãos, 33 mil reais, você sabe como é que funciona, né? Ele tem verba de gabinete, os escândalos estão pipocando, no Brasil todo acontece isso. O cara chama uma pessoa desempregada, diz assim, olha, eu vou te contratar, eu vou te dar aqui 1.000 reais por mês, mas o teu salário vai ser de 10 mil reais, tu tira os 2.000, o 9 é meu. Ele contrata 20 pessoas assim, irmãos. Você consegue imaginar? Por mês, se ele faz isso, ele tira aí 180 mil reais de verba pública para ele. É por isso que esses caras muitos deles estão podres de ricos, irmãos. O que é isso, querido? É porque quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca estará contente com aquilo que ele tem. Ele quer mais. Ele quer mais. O amor ao dinheiro, querido, tem a capacidade de levar o ser humano a desejar sempre mais. Quanto mais tem, mais quer ter. E a pessoa nunca está satisfeita. A cilada é exatamente essa, irmãos. Uma insatisfação permanente, constante. Não importa o que ele já possui, não importa o seu patrimônio, não importa o seu saldo bancário. Nada disso é suficiente. Eu creio que aqui não haja ninguém assim, né? Eu espero que não, querido. Porque uma pessoa assim, querida, ela é corroída, ela é carcomida por esse desejo maligno de sempre querer mais, entende?
Nesse sentido, irmãos, o dinheiro é um Deus, entendeu? O dinheiro é um Deus, é mamon, é mamon. E finalizando aqui, irmãos, o amor ao dinheiro atormenta as pessoas com muitas dores, querido. Alguém chegou a dizer que o rico tem duas grandes perturbações: o desejo desenfreado de ganhar cada vez mais, e o medo desesperado de perder e perder aquilo que tem. Olha, queridos, eu lembro de uma vez, uma senhora da igreja rica, lá em Imperatriz, ela se converteu e, né, é muito feliz. Com o tempo ela fez um culto de ação de graça. O pastor não pôde ir porque estava fazendo alguma coisa, estava viajando, parece, e ela chamou um pastor de uma outra igreja lá. E um culto de ação de graça na casa dela era só pessoa do nível, entendeu? Do meio social dela. Empresários, médicos, só gente que tem grana. E o cara foi lá, passou 1 hora descendo a lenha, irmãos, nos ricos, batendo pesado nos ricos. E aquela irmã ficou tão envergonhada que ela disse: eu nunca mais faço um negócio desse na minha vida. Eu nunca mais trago alguém aqui que não seja o meu pastor. Porque, irmãos, é idiotice de quem quer que seja atacar as pessoas porque elas têm dinheiro, irmãos. Repito, irmãos, o problema não é ter dinheiro. O dinheiro é uma bênção, irmãos. Irmãos, você poder colocar os seus filhos numa boa escola, dar uma boa educação a eles, você poder pagar um plano de saúde, ou talvez nem isso, né? Por ter dinheiro, você poder levar o seu filho nos melhores médicos, nos melhores hospitais, você poder viajar 1, 2 vezes por ano com sua família para um lugar bacana, você poder, quando quiser, eu estou aqui entediado do Buriti, mulher, vamos ali, pega os filhos, vamos ali, vamos à Imperatriz, vamos lá comer uma picanha gostosa. Irmãos, isso é prazeroso demais, querido. E cá para nós, querido, só o dinheiro proporciona um negócio desse, tá? Só o dinheiro. Então, o dinheiro não é o problema aqui, irmãos. O problema aqui é a cobiça pelo dinheiro, é o amor ao dinheiro. É esse desejo, irmãos, que consome a pessoa, mas é um desejo tão maligno que não importa o quanto ela ganhe, não importa o quanto ela já tem, ela continua querendo mais e mais, entende? É esse desejo que é condenado pela palavra do Senhor. Pensa em Abraão, querido, pensa em Salomão. Irmãos, o homem era rico que nem por isso ele o problema não é dinheiro, querido, não é ter dinheiro, entendeu? Não é isso. Olha, o amor ao dinheiro fez com que o jovem rico se afastasse de Cristo. Eu não vou ler os textos aqui. O amor ao dinheiro fez o rico pensar apenas em seus banquetes e desprezar o Lázaro que vivia ao lado ali, à porta, né, doente. O amor ao dinheiro fez Judas trair Jesus Cristo e se suicidar. O amor ao dinheiro fez Ananias e Safira mentirem para o Espírito Santo. É isso que Deus condena na sua palavra. É esse amor. Pensa em Ananias e Safira, irmãos. Veja o que Pedro disse para ele. Puxa, eu estou aqui traduzindo para a nossa linguagem de hoje aqui. Puxa, cara, o dinheiro não era teu, o terreno não era teu? Era. Vendido o terreno, o dinheiro não é teu? Era. Por que mentir? Qual é a necessidade de mentir? Por que não chegar e dizer assim: olha, eu vendi um terreno, portanto, né, eu preciso de uma parte para mim, minha esposa, o resto eu quero doar. Não, mas ele queria o aplauso da igreja, o reconhecimento da igreja e ainda permanecer de bolso cheio. Aí não dá, né? E vocês sabem o contexto disso, né? Isso está em Atos 5, no capítulo 4, no final do capítulo 4, a Bíblia fala de um homem chamado Barnabé, que vendeu uma propriedade, pegou o dinheiro da propriedade, levou aos apóstolos e disse assim: está aqui, isso aqui é para o uso da igreja, para suprir a necessidade daqueles que precisam. É lógico que essa atitude rendeu a Barnabé o título de um homem muito misericordioso, piedoso, um homem generoso, e as pessoas passaram a admirá-lo por causa do que ele fez. Aí está lá Ananias e Safira olhando o prestígio do cidadão e pensou: eu quero isso também. Só que ele não tem um coração liberal como tinha Barnabé, o coração dele era avarento, mas ele queria o mesmo prestígio. O que ele fez? Reúne a esposa, bola um plano: nós vamos vender nosso terreno, vamos tirar uma parte para nós e depois nós vamos dizer para o apóstolo que nós estamos dando tudo.
E isso lhes custou a vida, irmãos, dele e dela, de Ananias e Safira. Porque, irmãos, não dá para fingir ser generoso. Ou você é, ou você não é, entende? Não dá para fingir, querido, a avareza no nosso coração, esconder a avareza no nosso coração, irmãos. Não dá. A gente tem que ter consciência disso. E eu estou aqui com o meu horário pipocado, irmãos. Infelizmente. Para finalizar isso aqui, a semana que vem eu faço uma reprise rapidinho aqui dos principais tópicos e eu encerro essa mensagem. Queridos, o que eu tenho tentado trazer a vocês nessas ministrações a respeito do dinheiro é um andar equilibrado em relação a isso. Não extremado demais, como o pessoal da teologia da prosperidade, fazendo promessas que a Bíblia não fazem, incentivando vocês a quererem mais e mais e mais, entendeu? Mas também não indo para o outro extremo, que é me calando, não falando nada sobre isso. Há um equilíbrio em relação à vida cristã e a intenção nossa aqui é tentar estabelecer esse equilíbrio para que a gente ande por isso. Então, nessa questão financeira, querido, o problema não é ter dinheiro. Esse não é o problema, nunca vai ser o problema. O problema é quando o nosso coração ele é consumido por esse desejo incessante, entendeu? De querer mais, de desejar mais, entende? A ponto de você sacrificar a sua relação com Deus e muitas vezes sacrificar a própria família, entende? Porque você não tem tempo para a família, você está tentando produzir. Aí, querido, esse é um perigo extremamente sério que nós devemos evitar. Qual é, e eu vou finalizar na semana que vem, eu vou colocar os passos de como a gente evita ter um coração avarento, mas qual é a solução para isso, irmãos? Ser generoso, ser liberal. Entender, querido, a finalidade do dinheiro. Vocês lembram lá? Na primeira ministração que nós falamos, eu falei sobre a finalidade do dinheiro. Por que Deus dá dinheiro ao crente? Eu disse, Ele dá dinheiro ao crente para que ele sustente a sua família, para que ele ajude o seu próximo, para que ele financie a obra de Deus. Eu fui dando os motivos lá, irmãos. É aquilo que é o propósito de Deus. Deus nos dá condições para que a gente faça aquilo. O dinheiro, irmãos, entenda uma coisa. Quando eu falei sobre mordomia, eu disse isso. O dinheiro não é seu. É uma ilusão a gente pensar que o dinheiro é nosso. Ah, foi eu que trabalhei, pastor, foi eu que suei para ganhar, pastor, então eu faço dele o que eu entendo. Tá, você pode até pensar dessa forma, mas não pensar dessa forma e querer andar com Deus. Porque as duas coisas são incompatíveis. São incompatíveis. Se você é filho de Deus, você é apenas um mordomo das coisas de Deus. Só isso, querido. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu espero, irmãos, que vocês compreendam, que vocês entendam aquilo que a gente vem ensinando a vocês. Há uma necessidade, irmãos, de a igreja do Senhor ser ensinada nessa área. Há uma necessidade, querido, de nós como povo de Deus buscar sim, irmãos, melhorar de vida. É tolice achar que Deus ensina o contrário disso. Não, querido. Deus nos proporciona, só que Deus nos proporciona os bens com propósito, irmãos. E eu preciso conhecer esses propósitos e me ajustar a eles. Deixa eu dizer só uma coisa para você encerrando. Quanto mais um homem é liberal no seu coração, quanto mais um homem é generoso no seu coração, mais ele vai receber de Deus. Irmãos, isso não sou só eu que digo, a palavra diz isso. A experiência está aí, farta de exemplos para nos mostrar que funciona dessa forma. É lógico. Quanto mais meu coração é avarento, irmãos, eu posso até ter, entendeu? Posso até produzir alguma coisa e ter alguma coisa, mas isso não vai ser bênção nem na minha vida, nem na vida daqueles que estão próximos de mim, porque a avareza não permite isso. A generosidade não, querido. A generosidade abençoa a nós e aqueles que estão ao nosso redor. E que o Senhor possa nos dar um coração assim, querido, generoso.